Que a paz do Senhor Jesus Cristo habite em vossos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém. Aqui também, matando a saudade de glorificar o nosso Pai Eterno aqui no canal do YouTube. Há dias que a gente também não grava nenhuma mensagem aqui no YouTube, com a túnica nova que Deus providenciou para que, por meio desta, a gente dá glória a Ele, principalmente, meu irmão, nesse maravilhoso dia, o dia que Ele separou para ser o dia especial da adoração. Tendo em vista que adoramos todos os dias, os 6 dias, quando tememos o nosso Pai Eterno, quando nós estamos na aliança firme com o nosso Pai Eterno, porém no dia de sábado é diferenciado, porque esse dia Deus separou, é o dia santo, é o memorial da criação, é o selo da lei de Deus, Isaías 8,16. Selo que contém 3 características: o nome de Deus, a profissão de Deus e a jurisdição, o território que Ele governa. Céu, terra e mar e fonte das águas. Dos 10, nós só encontramos esse selo no 4º mandamento da Santa Lei de Deus. Este que será o ponto, o toque especial, o ponto especial da nossa lealdade ao nosso Pai Eterno e ao nosso irmão eterno nesta controvérsia final do grande conflito entre o bem e o mal. Nesta contagem regressiva, a qual começou os 1290 dias de Daniel 12:11. Contagem regressiva que começou em 2025. E então aqui, remindo o tempo desse santo dia, aqui nesse habitat natural, onde várias vezes a gente fez vídeo aqui para a honra e para a glória do nosso Pai Eterno, não para nós nos glorificar, mas para nós glorificar o nosso Pai Eterno e o nosso irmão eterno, como diz a Sagrada Escritura, com fruto dos lábios que anuncia a mensagem do Senhor, que anuncia o nosso Pai Eterno, fruto dos lábios que expressa a glória do nosso Pai Eterno. Pois, como mesmo a mensagem do primeiro anjo fala, temei a Deus e dá-lhe glória. Eclesiastes 12:13 diz que temer a Deus é guardar os seus mandamentos. Que mandamento, meus irmãos? Não é o mandamento do catecismo, da besta do Apocalipse 13, o sistema papal, e nem da imagem da besta do Apocalipse 13, os protestantes apostatados, e nem do espiritismo, que é o paganismo, mas os mandamentos que está lá em Êxodo 23-17. Esses mandamentos que agora, no concerto de paz que Deus está reavendo o remanescente, no concerto de paz agora Deus promete escrever esses mandamentos no coração de cada um dos seus filhos e fazer com que cada um dos seus filhos o glorifique, pois a glória de Deus é a luz da glória de Deus que iluminará toda a terra. Está dentro do contexto dessa luz da glória de Deus a observância que os filhos de Deus estarão a observar os seus mandamentos. Como está lá em Apocalipse 14:12, como João viu a perseverança dos santos agora no último dia, sustentando a bandeira de Cristo, da sua santa lei. Pela graça de Cristo mesmo, pelo poder de Cristo em nós, pelo poder da chuva serôdia que será derramada sobre nós, nós amadureceremos na nossa experiência de caminhada com o nosso Pai Eterno. Porque a chuva serôdia é a chuva que se dava no Oriente Médio para o amadurecimento do grão. Então, esta chuva será derramada em torrência de poder sobre os filhos de Deus, aonde eles, à luz da glória de Deus, eles observando os mandamentos de Deus. Os 144 mil, a nova liderança que Deus escolheu em dia 11 de janeiro de 2020, o irmão Elias Joanã, a profetisa irmã Deusilene Souza, a nova liderança adventista, cumprindo o que a serva do Senhor disse, que ainda que a igreja adventista pareça cair, ela não cairá. Então ela agora não cai, não é no contexto da velha liderança rejeitada por Deus, a qual se assentou na cadeira da ONU em 2003, da qual foi escolhido Bill Knox para o departamento de falsa liberdade religiosa, e Ben Carson como vice de habitação, e Canoe de Diop como representante da igreja na ONU. Sabemos que
a nova liderança que Deus constituiu, do remanescente, irmão Elias Joanã, não tem nada a ver com essa velha liderança de Ayrton Killer. Essa velha liderança rejeitada por Deus, pois a Igreja Adventista foi escolhida no Concílio Vaticano II para assuntos públicos de falsa liberdade religiosa, para promover o documento Dignidade Humana, que é o decreto dominical, que constitui a Igreja Adventista como frentista da imagem da besta. Lembrando que dia 2 de junho de 2020, é bom falarmos isso de novo, para nós não esquecermos, ficarmos de alerta. Donald Trump se prostrou diante da estátua de João Paulo II e assinou a lei da falsa liberdade religiosa. Após ele ter quebrado a emenda Johnson no seu primeiro mandato, dia 2 de junho de 2020, ele assinou a lei da falsa liberdade religiosa. Porque a emenda Johnson mantinha a igreja separada do Estado. Então Donald Trump quebrou e constituiu a nova lei de liberdade religiosa. Qual é a falsa liberdade religiosa? Pois dá direito às igrejas agora se meter se está relacionado com o Estado. Então a igreja agora... E aí foi liberado mais de 50 milhões de dólares para a Igreja Adventista e para as outras demais igrejas para promoverem essa falsa liberdade religiosa. As igrejas agora comandando o Estado. Para que finalidade? Para perseguir o remanescente. O Estado que agora se resume em 10 supernações, 10 superpotências. Primeira, Estados Unidos, Canadá e México. Segunda, toda a Europa. Terceira, o Japão. Quarta, África do Sul. Quinta, antigo bloco soviético. Sexta, eu não votei nem Bolsonaro nem Lula, mas Lula assinou a divisão sul-americana em 2008, o sexto reino. Sétimo reino, norte da África e Oriente Médio. Oitavo reino, parte central da África. Nono reino, Ásia. Décimo reino, China e Coreia do Norte. Esses 10 reis, com a ascensão do oitavo Papa, que se deu em 2013, esses 10 reis entregou seu poder para a besta por 1 hora. E essa 1 hora corresponde, 1 hora profética, corresponde a 15 anos, 2013 até 2028. Este aí que constitui o último prazo da dispensação da misericórdia divina sobre os habitantes da terra. Quem se posicionará ao lado de Deus, hão de se posicionar até 2028. E serão selados pelo selo do Deus vivo. E unir-se-ão com os 144 mil discípulos. E aqui está diante de você um dos 144 mil discípulos, descendente de judeu, que vieram aqui para o Brasil, da família dos Santos, meu pai Sebastião Dia dos Santos, descendente de judeu, naturalizado brasileiro. E como Deus agora está reavendo o remanescente, então Deus já está preparando, já está com os anjos da preparação, preparando os 144 mil discípulos, por intermédio do leão da tribo de Dan, o primogênito de Dan, irmão Elias Joanã, em quem Cristo incorporou dia 10 de junho de 2025 para pelejar contra a besta e a imagem da besta. E a peleja é esta, que sustentaremos a bandeira de Cristo, não a negaremos. Levantaremos o estandarte de Cristo diante das nações. E grande resultado se sucederá ao trabalho de Cristo, à frente como leão da tribo de Dan, como leão que salta de Bazã, Deuteronômio 33, 22, como leão que julga os 144 mil, Gênesis 49, 16 a 18. Agora a missão de Cristo não é como quando ele veio como leão da tribo de Judá, Gênesis 49, 9, quando da presa ele subiu, quando ele subiu da sepultura no terceiro dia. Mas agora, Cristo agora no seu segundo aspecto como leão, como leão da tribo de Dan, conforme Moisés fala, saltando de Bazã, isto é, dirigindo de maneira poderosa, de maneira sobrenatural, por intermédio do irmão Elias Joanã, dirigindo os 144 mil no arrebanhar de uma grande multidão dos últimos súditos do reino de Deus, os quais, de maneira destemida e varonil, unidos todos nós, daremos o último convite de misericórdia de Deus ao mundo. A mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse 14, 9 a 12, a qual é expressa da seguinte forma: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia.
e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus, diante dos seus santos anjos. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, a consequência de quem adorar a besta e a sua imagem e não se arrepender é uma morte que não tem ressurreição. Daí porque a expressão atormentado com fogo e enxofre por todo sempre é um simbolismo de que a alma morrerá e não participará da primeira e bem-aventurada ressurreição que estava registrada em Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Quem é essa besta de Apocalipse 14, 9 a 12? Foi a ampliação da compreensão da besta, que está registrada a besta e a imagem da besta em Apocalipse 13. Porém, em Apocalipse 17, foi dado a João um vislumbre mais amplo do significado desta besta. Lá em Apocalipse 13 fala os 10 reis como 10 chifres. Mas lá em Apocalipse 17 fala os 10 reis que ainda não, na época de João não tinha recebido o seu poder, mas agora receberam, irmão. Poder juntamente com a besta, para, conforme está lá em Apocalipse 17, 14, pelejarem contra o Cordeiro. Mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E com o Cordeiro seus eleitos, os 144 mil, e a grande multidão da hora 1/10 dos trabalhadores da hora 1/10, que os 144 mil, influenciado pelo Espírito de Cristo, irão de ganhar para que essa multidão se posicione ao lado da verdade. Haverá alguns que depositarão sua vida em prol da causa de Cristo. Porém, dentro de poucos dias, na ressurreição especial, porque todos que morrem do verão de 1844 para cá, do verão de 1844 para cá, todos que morrem com a fé da mensagem do terceiro anjo, ressuscita, conforme lá em Daniel 12, 2. A ressurreição especial, que haverá uns que ressuscitarão para vida eterna e outros que ressuscitarão para a vergonha e o horror eterno. Os piores inimigos da verdade, antes mesmo do aparecimento da vinda de Cristo, ressuscitarão para cumprir o que o mesmo Cristo disse, falando para aqueles líderes religiosos daquela época, que eles haveriam de ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Irmão, a besta de Apocalipse 17 diz que ela está centralizada num lugar geograficamente que está entre 7 montes. Um dia eu estava assistindo o Show do Milhão, um programa quando eu acompanhava a televisão. Hoje eu não sou muito mais fã de assistir televisão. Houve uma pergunta para o rapaz. Essa pergunta valia 40 mil reais até então. Qual é a única cidade da Europa que está situada entre 7 montes? Aí eu falei, eita, rapaz, será que esse rapaz vai saber a resposta? Se eu tivesse ali, eu saberia a resposta. Roma. Mas foi explicado para João que as 7 cabeças são 7 montes, mas são também 7 reis. Que em algumas lives anteriores aqui a gente já falamos que os papas de 1929 para cá são chamados de reis, reis de Roma. E foi dito para João que as 7 cabeças são também 7 reis. Nós contamos aí primeiro Pio XI, segundo Pio XII, terceiro João 23, quarto Paulo VI, quinto Paulo I, sexto Paulo II, sétimo Bento XVI, e diz que o 8º Papa procedia dos 7 e subiria do abismo para a perdição. Ou seja, voltou, irmão, a supremacia papal da Idade Média. Quando diz que a besta que era, a besta que não é, e a besta que sobe do abismo, está falando aí está sendo revelado para João os 3 aspectos que o passado passaria, o que o papado passaria, né? O primeiro, a besta que era, que teve o poder, que dominou os 7 países da Europa por 1260 anos. É claro, nem todos os países naquela ocasião, a Antioquia não cedeu ao domínio papal por 1000 anos. Nem todos os países, a Suécia também, por influência de Zwinglius e por influência de Erasmo, né, não cedeu à supremacia papal. E os reis da Suécia, o rei da Suécia, principalmente no século XVI, se converteu para o lado da reforma. Porém, dominou, e nesse domínio que o papado teve nesse período que era, matou mais de 100 milhões de cristãos. Por isso que João, lá em Apocalipse 17, viu a Igreja Católica e o sistema papal embriagado com sangue de santo. Por isso que a 7ª praga do Apocalipse 16 diz, lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice da sua ira. Essa ressurreição especial de Daniel 12, 12, onde ressuscita
os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, e aonde ressuscita os piores inimigos da verdade de todos os tempos, esses inimigos que acarretaram os morticínios, principalmente os inimigos que acarretaram a morte de 70 mil huguenotes no século XVI, eles vão ressuscitar para beber o cálice da ira de Deus, das 7 pragas do Apocalipse 16. E a besta que não é, de 1929 até 2013, de 1929, aliás, de 1798 até 2013, o papado não teve domínio, porque em 1798, cumprindo assim os 1260 dias da primeira supremacia papal, do período papal que era, de 1798 aí entrou o período do papado que não teve poder, não dominou as nações, embora foi reconstituído de 1798 até 1929, o mundo ficou sem papa. Porém, quando em 1929, Benito Mussolini comprou o Estado do Vaticano e restituiu o papa no poder, novamente. E aí de 1929 para cá, até 2013, os papas são chamados de reis. Mas era o período que não exercitou poder. Não dominou as nações. Mas a que sobe do abismo voltou àquela supremacia da Idade Média, porém não mais com o mesmo período de anos, porque na primeira supremacia foi 1260 anos. Agora, na última supremacia, é 1290 dias, a partir de 2013, quando subiu Francisco, o 8º Papa, que procede dos 7, voltou à supremacia papal. Por isso que Tony Paulo, em 2017, ele falou assim, quando completou, no dia 31 de outubro de 2017, quando completou 500 anos, a data da Reforma Protestante, porque foi em 31 de outubro de 1517 que Martim Lutero colou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Foi no dia 31 de outubro de 1517. Quando foi no dia 31 de outubro de 2017, Tony Paulo falou, acabou o protesto. Porque Tony Paulo sabe que todas as igrejas se uniu ao papado, virando agora imagem da besta, virando morada de demônio, uniu-se também com o paganismo, que é o espiritismo, virando morada de demônio, covil de todo espírito imundo, ave imunda e detestável. E a supremacia agora mais fortemente com a contagem dos 1290 dias, começando em 2025, indo até 2028. Mas chegará, como diz Daniel 11, a partir do 40 a 45, o papado chegará ao fim e não haverá quem o socorra. Porque forte é o nosso poderoso Deus que julga o papado. Forte é o nosso grande Deus que julga. Forte é o nosso Deus que nos dará a vitória sobre esse poder retrógrado, esse poder. Com o papado no poder, irmão, as trevas começam a prevalecer. É o que Cristo chama de abominação da desolação. É o que Daniel fala lá em Daniel 12:11. Que Cristo, ao ressaltar em Mateus 24:15, diz, quando pois vedes a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Mas por que tem tanta gente que não está entendendo que essa abominação da desolação já começou desses 1290 dias? Que agora o papado agora claro, sendo... a imagem da besta executando todo o poderio da primeira besta, com a contagem dos 1290 dias, porque Cristo disse que se o dia não fosse abreviado, ninguém se salvaria. Deus, quando permitiu a supremacia papal alongada, Deus falou de forma incomum. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, 6 meses. 3 anos e meio simbólico, conforme... Números 14, 34, conforme Ezequiel 4:6, que é princípio, um dia, ano. Foi assim que foi o período que durou a primeira supremacia papal, 1260 anos, desde o edito de Justiniano, de 538 até 1798. Mas quando Deus fala de forma comum, 1290 dias, Deus não está falando de forma simbólica. Então os 1290 dias que começou em 2025 não é simbólico, meu irmão. Porque o próprio Cristo disse que se o dia não for abreviado, ninguém se salvará.
Dentro desse período de 2025 até 2028, o povo de Deus será tomado com o poder do alto. Estamos diante da Jerusalém celestial, esperando do alto o poder. Assim como os discípulos estiverem reunidos em Jerusalém terrena, esperando do alto, que após Cristo levantar a primícia dos mortos, que ele levou quando ele ressuscitou e subiu aos céus, e ele ficou aqui com os discípulos, orientando, guiando, admoestando, consolidando eles, animando eles e preparando eles para o poder. Então Cristo agora também, nós estamos nesse mesmo período, vivendo um período dos anjos da preparação, em que Deus está nos preparando, Cristo está nos cingindo, Cristo está nos munindo, Cristo está nos advertindo, Cristo está operando em nós uma limpeza, um arrependimento, tirando de nós todos os defeitos de caráter, a fim de que nós possamos nos encontrar de maneira pura, pacíficas e incontaminados diante do nosso Pai Eterno, nosso Irmão Eterno, a fim de que Ele logo, logo derrame a chuva do seu poder sobre nós. E assim nós, com o rosto iluminado, a resplandecer de santa consagração, sairemos a dar a última mensagem de Deus ao mundo, o último convite de misericórdia de Deus ao mundo. Os doentes serão curados. E com falar nos doentes serão curados, irmão, contando eu dessa promessa, que logo, logo terá lugar na terra. Falei para um primo no 3º distrito, João Aleixo, e ele ficou todo entusiasmado, porque ele cegou, irmão, de glaucoma. E ele chega o rosto dele brilhou de esperança, quando eu disse para ele que novamente os discípulos de Deus, como os discípulos na era primitiva, foram usados para efetuar, para que Cristo por meio deles efetuasse grandes milagres. Então ele ficou bem entusiasmado. Eu tenho uma esperança em Deus, que quando for derramado a chuva do poder, a gente vai lá no 3º distrito, onde eu nasci e me criei, para nós rogar a Deus que em sua infinita e bendita misericórdia restaure a vista do meu primo João Aleixo. Mas a mais importante libertação que Deus vai trazer é a libertação do poder do pecado. Muitos serão libertos, porque assim como Cristo foi ungido para apregoar a liberdade, ano aceitável do Senhor, para libertar os cativos de Satanás, para restaurar a vista aos cegos, para trazer grande alegria, e os nossos irmãos de outras que estão espalhados dentro de Babilônia atenderão, porque a mensagem do Apocalipse 18, de 1 a 4, dá força à terceira mensagem, a qual diz: caiu a grande Babilônia. Primeiro aspecto, a denúncia: caiu a grande Babilônia, e virou morada de demônio, coito de todo espírito imundo, ave imunda e detestável, símbolo das doutrinas papais que estão agora também sendo aceitas pelas igrejas as quais caíram. E então, agora com a chuva serôdia, com o poder do alto, a resplandecer de santa consagração, diremos: saia dela, povo meu. Cristo em nós, por nosso intermédio, cingindo-nos com seu Espírito, dirá: saia dela, povo meu. E então grandes números de filhos de Deus sairão das Babilônias caídas e não deixarão que os seus senhores os impeçam. Louvado seja o nosso Pai Eterno, meu irmão. Aqui mais um breve vídeo aqui para o canal Enoque Castro, para o canal Profecias Finais, para honra, para enaltecimento e para glória e para fortalecimento da nossa fé, pois estamos no tempo sagrado, que é o tempo santo, o sábado, e ao nós separarmos momento para nós glorificar o nosso Pai Eterno, com certeza é para a honra e para a glória do seu santo nome. É para nós o glorificar, é para nós o enaltecer, é para nós nele se fortalecer, é para ele em nós fazer morada, como ele mesmo diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a manifestação de Cristo é isso, que agora ele nos prepara para se manifestar, como diz Oséias 6,3. Como a alva, a sua vinda é certa. Lembramos que daqui Deus está falando de forma incomum, que é a forma é Cristo que já está incorporado. Incorporou dia 10 de junho de 2025 no seu servo Elias Joanã, conforme Deuteronômio 33, 22, conforme Gênesis 49, 16 a 18, conforme Isaías 28, 11 e 12, conforme Isaías 46, conforme Atos 3, 19,
Agora, ele incorporado, ele vai bramar como leão. Tem até já um louvor que diz assim: quando eu falar aquela voz, voz como voz de muitas águas, voz como o rugido de um leão, como o som de forte trovão. Então todos saberão que Deus me amou. E Cristo no dia 10 de junho de 2025, irmão Elias incorporou. Amém. Concluímos com esse louvor maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém.